Pronto. Obrigado, Vinícius. Obrigado. Então, gente, eu vou começar do início de novo, tá? Lembrando que, né, do início, bem do zero, a gente está indo para o governo Figueiredo. O governo Figueiredo ele vem logo do governo Geisel, né? Então, ele vai ser o responsável por dar continuidade àquela abertura lenta e gradual e segura do nosso querido, entre aspas, muitas mil aspas, governo do nosso querido Geisel, né? E a gente vai entender da onde que vem esse lenta e gradual e segura, que eu já falei na aula passada para vocês, que a lenta e gradual e segura é principalmente para os militares, né? Para o governo militar. Beleza. Antes de a gente entrar a fundo no governo Figueiredo, a gente tem que entender que a ditadura militar ela acaba não porque os militares queriam, muito longe disso, mas por causa de pressões externas e internas da população. A gente não pode tirar o protagonismo da população brasileira. E, além do protagonismo da população brasileira, que estava cada vez mais crítica à ditadura militar, pelas coisas horríveis da ditadura e principalmente por causa da crise econômica, né, deixada pelos governos anteriores, a gente tem o presidente Carter nos Estados Unidos eleito, que era contrário à política externa americana de apoiar ditaduras militares dentro da América Latina. Então, o presidente Carter começou os Estados Unidos começou a denunciar o Brasil em relação às questões humanitárias na ONU. Então, por pressões do governo americano e mais internas, consequentemente, o Brasil caminhava cada vez mais para o fim da ditadura. Nossa, meu ouvido está coçando, desculpa. Beleza. Conforme a situação ia andando para o fim da ditadura militar, os grupos de esquerda eles vão se fortalecendo. Um dos grupos, mas enfim, dos setores da esquerda que se fortalece são os sindicatos, né? Os sindicatos de trabalhadores. Eu já falei isso com vocês na aula do governo Geisel, que no período Geisel foi responsável o início das maiores ciclos de greves no país. Foi um momento onde o Brasil mais se uniu para iniciar greves contra a política do governo, insistindo que o governo acabasse com a ditadura e reabrisse politicamente. No governo Geisel, no governo Figueiredo, com o fortalecimento mais ainda dos sindicatos por causa da abertura, como eu já falei, da pressão política americana, da anistia política que vai ser dada aos que futuramente vai ser, pelo pedido da anistia política que futuramente vai ser dado ao Brasil, né, à população brasileira, pelo governo, surge a liderança do Luiz Inácio Lula da Silva, o presidente Lula, né, que aqui é só Luiz Inácio da Silva, ele não tinha o Lula, tá, gente? Isso ele bota depois. Ele lidera uma das maiores greves, que é a dos metalúrgicos em São Bernardo do Campo. Só que essas greves, elas fazem parte de um ciclo de greves que vem do governo Geisel, beleza? E essas greves, iniciaram lá no início do governo Geisel, vão conseguir algumas coisas. Só que essas coisas, lembra sempre, gente, que é lenta, gradual e segura, ou lenta, segura e gradual, aí depende muito do posicionamento, a ideia é a mesma, né? A ordem dos fatores não muda o produto. Beleza. Que coisas que eles vão conseguir? Primeiro, a anistia, que foram uma das mais pedidas. O que é a anistia, gente? É eu devolver os direitos políticos à população. É eu permitir que exilados políticos voltassem a morar no Brasil. É eu permitir que pessoas que foram expulsas do Congresso pudessem se candidatar novamente a deputados e por aí vai. Dar de volta os direitos políticos ao cidadão brasileiro, tá? Aos cidadãos brasileiros. No caso, como eu disse, tenham sempre em mente o lento, gradual e segura. A anistia ela não vai servir só para a galera que seria de esquerda, vamos dizer assim. A anistia vai garantir também, vai ser estendida também aos militares torturadores. A ideia dos militares aqui é a parte do lenta, gradual e segura, é garantir que aqui no Brasil não corra
um movimento como ocorreu na Argentina de julgamento a militares torturadores e, consequentemente, suas condenações, né? Então, a anistia ela vai servir para a população no geral e também para os militares. Além disso, esse ciclo de greves vai conseguir a reforma partidária, né? Em 79, ela é enviada ao Congresso a Lei Orgânica dos Partidos Políticos, onde que é extinto a Arena e o MDB. É óbvio que isso foi um puta de um debate no Congresso, deputados xingando, caramba, quatro, mas, de fato, acabou o bipartidarismo, acabou a Arena e o MDB. Aí você vai me perguntar, professor, como é que isso passou? E por que você vai me perguntar isso? Porque no Congresso Nacional, a maioria era dos militares, a maioria era da Arena. Então, consequentemente, quando você vai fazer esse questionamento, por que passou, professor? Passou porque, na cabeça dos militares, a esquerda que vinha se fortalecendo por causa da abertura política, ela ficaria enfraquecida. Porque toda a esquerda estava centralizada no MDB, né, que é o único partido de oposição. Agora não, agora o MDB vai se dividir em vários partidos e, consequentemente, a esquerda ficaria fragilizada. Isso era a ideia dos militares, só que não rolou bem assim. Os partidos políticos, mesmo se separando, ainda assim ganhavam muita força nesse processo de reabertura. Só uma curiosidadezinha, tá, gente? Isso não muda nada no conteúdo, mas eu acho bem interessante. Essa lei orgânica ela também prevê que todo partido político tinha que começar com P de partido, por isso que era PMDB, PTB, PDS, PT, né, que nasce aqui. Aí, beleza. Então, a partir do dia 22 de novembro, né, com o fim do bipartidarismo, nascem as siglas PDS no lugar da Arena, ou seja, o PDS era o partido do governo, o partido militar, beleza? O PMDB no lugar do MDB, aí você vai pensar, caralho, o PMDB de Eduardo Cunha, de Renan Calheiros, dessa galera toda que a gente de hoje em dia odeia, né? A gente sabe que o PMDB, que hoje em dia voltou a ser MDB, né? O PMDB é um partido bem contraditório em corrupção, mas é um partido que foi de luta contra a ditadura no início, né? Mas enfim. O PT é criado, o Partido dos Trabalhadores, com o Lula já na liderança, tá? O Lula é um dos fundadores do PT. O Partido Democrático Trabalhista, o PDT, né? Temos até hoje, e o Partido Trabalhista Brasileiro, o PTB, também existente até hoje, tá? E as eleições foram restabelecidas diretas para governadores. Aí você veja só, olha só curioso. Ou seja, as eleições para presidente ainda seriam indiretas. Lembra? Lenta, grandona e segura. Lenta, né? Então, a ideia é permanecer os militares no poder. Beleza. Só que esse permanecimento dos militares no poder vai gerar cada vez mais um descontentamento da população, porque, afinal de contas, os militares só fizeram postas e cada vez mais crescia a crise econômica brasileira. Vocês vão ver aqui comigo agora que foram números absurdos, absurdos. O milagre econômico, o crescimento dos 10%, que foi para poucos, né? O bolo tinha que crescer para depois de partir, segundo o Delfim Neto, o ministro da Fazenda, né? Delfim Neto ele foi ministro da Fazenda durante o governo todo, tá? Não era ministro da Fazenda um nome, era um outro nome, mas é a mesma ideia, tá? Responsável pela economia brasileira. Desculpa. O Delfim Neto, ele vai lançar no governo Figueiredo o Terceiro Plano Nacional de Desenvolvimento, o PND. Qual é a ideia aqui, né? O PND, esse terceiro PND, ele queria promover o crescimento da renda do trabalhador, né, que aumente que o salário tivesse maior poder de compra. Além disso, controlar a dívida externa e combater a inflação, beleza? E desenvolver novas fontes de energia. Desculpa, gente. De todos esses, a única coisa que vai dar certo é o desenvolver fontes de energia.
O nosso setor energético, ele vai haver um grande investimento no álcool. Então, no governo Figueiredo, que a gente vai criar o álcool brasileiro. E, gente, isso é importantíssimo, tá? É que, infelizmente, por N motivos, a gente acabou desvalorizando o álcool em troca da gasolina. N motivos, tá? N motivos mesmo. Pressões externas, de países externos, pressão para o fortalecimento da Petrobras. É, a gasolina ela rende mais, né, no sentido litro por consumo, né? Então, assim, hoje em dia a gasolina enfraqueceu, mas na época o álcool ele era uma solução muito mais barata do que a gasolina. Vários carros brasileiros eram de álcool, tinha vários problemas, né, inclusive, porque a tecnologia não era muito grande, aí tinha o negócio de esquentar carro, porque o motor era álcool. Aí tinha que apertar afogador, existia esse negócio no carro, afogador, que era para não deixar o carro morrer, algo assim, porque o carro tinha que esquentar. Eu era bem novinho, eu lembro assim de bem relance, né? Vocês nunca viram isso, com certeza. Mas existiam essas coisas na época e surgiu tudo a partir do álcool no governo Figueiredo. Então, assim, é importante sim, tá? Isso aqui é bem legal, apesar de ser durante o governo militar. Porém, entretanto, foi o que eu falei, foi só isso que deu certo do terceiro PND. O resto foi tudo um desastre. A dívida externa brasileira, né? Para pagar a dívida externa, né? O Brasil ele precisa pegar empréstimos. Você tem que renegociar dívidas. Você precisa pegar empréstimos para pagar dívidas antigas e renegociar esses empréstimos para pagar juros menores, né? Só que, para fazer isso, o Brasil tinha que fazer acordos com o FMI. Para quem não sabe, por causa do aula de História Geral, né? Mas o FMI é o Fundo Monetário Internacional. É um banco mundial, onde que países do mundo todo injetam dinheiro nesse banco, e esse banco empresta dinheiro para países, né? Ou seja, é um banco com um rendimento muito alto. Está falando de bilhões e bilhões de dinheiros, tá? Em troca, a partida, para você fazer esse acordo com o FMI, você tem que se entrar nas cláusulas do FMI, você tem que se ajustar ao que o FMI pede. E o que o FMI vai pedir? Garantias que você não vai dar calote na dívida. E como é que funcionam essas garantias? Você vai ter que garantir que você vai privatizar suas empresas para gerar lucro, privatizar e vender suas empresas, né? Para o governo, para vender suas empresas para as pessoas privadas, ou seja, qualquer pessoa que queira comprar. Segundo, você vai ter que evitar aumentos de gastos públicos, ou seja, evitar obras públicas, evitar contratações, evitar o aumento salarial de funcionários públicos. E uma outra coisa que ocorre é evitar o aumento também de militares, né? Ou seja, o governo ele tem que diminuir os seus gastos, beleza? É isso que a FMI pede. Só que diminuir os gastos vai afetar o transporte público, vai afetar o hospital, vai afetar a segurança nacional e por aí vai. Ou seja, essas rendições ao FMI vai afetar quem, gente? Vai afetar os mais pobres. Porque é o pobre que vai sofrer sem o hospital público, é o pobre que vai sofrer sem a escola pública e por aí vai. Beleza? Entenderam mais ou menos, né? A inflação, olha que bizarro isso aqui, né? A inflação já vinha alto, né? Desde o fim do milagre econômico, a inflação disparou porque os preços foram inflacionados, porque acumulava-se o dólar aumentava, né? Por causa da desvalorização do real, N motivos. Só que no governo Figueiredo, a inflação disparou 200% ao ano, né? Eu reclamando aqui pra cara do dólar R$ 5, né? Do PlayStation 5 que vai vir por 4 mil, coisa assim do tipo. Mas olha isso, 200% ao ano. É óbvio que isso vai afetar quem, gente? Todo mundo, mas principalmente as classes médias para baixo, né? O trabalhador no geral. Imagina o cara comprar um arroz 200% inflacionado, né? Isso é surreal, né? Surreal.
Cadê? Aqui, ó, a taxa foi de 43% para 224%. Aqui. A dívida pública interna ela vai elevar significativamente, né? Principalmente por causa do novo auxílio com a FMI, né? Aqui, chegando a dívida pública a 100,2 bilhões de dólares. É isso que o Brasil, no governo Figueiredo, acumulou de dívidas, tá? Isso aqui é bem curioso, né? Porque o Brasil ele pede um novo auxílio ao FMI, ele vai ter que fazer mais austeria, né? Ele vai ter que controlar mais seus gastos, a população vai mais se fuder. Em troca disso, cada vez mais aumenta a dívida do Brasil. É aquela ideia, né, gente? Se você não paga uma dívida sua, de um consórcio de um carro, vai aumentar. E é isso aí, vai aumentando. Só por curiosidade, quem acaba com a dívida externa brasileira, pelo menos a patamares estrondosos, né, a patamares aceitáveis, que todo país tem dívida externa, até os Estados Unidos, tá? É o governo Lula, tá? O que tem que rolar na dívida externa é uma... Eu esqueci o termo que se fala, mas é uma coisa saudável, né? Além disso, né? Com a falta de investimentos, né, nos setores no geral, né, principalmente nos setores produtivos, por que falta de investimento, gente? Porque o FMI impediu do governo de investir dinheiro e mandar o governo economizar. Consequentemente, isso vai gerar uma alta taxa de desemprego, beleza? Essa alta taxa de desemprego vai levar o Brasil a passar fome, A fome no Brasil, ela só acaba entre aspas, tá, gente? Eu estou falando acabar em uma ideia de, como se fala? De níveis alarmantes, né? Níveis consideráveis. É óbvio que vai ter 100 pessoas passando fome, pelo menos no Brasil, né? Só que eu estou falando de virar números de dados estatísticos altos, né? Quem vai acabar com a fome brasileira é o governo Lula, né? Novamente. Quem acaba com a dívida externa, quem acaba com a fome brasileira por causa do programa Fome Zero, né? Por causa do Bolsa Família, etc., é no governo Lula. Era até famoso, passava isso no Fantástico. No Nordeste, as pessoas comiam calango, né? Que é lagarto, né? Era comum comer lagarto. E também lembro de reportagem do biscoito de argila, biscoito de terra, né? Que era feito biscoito para dar para as crianças, porque não tinha que comer. Tu sempre via aquelas crianças com aquela barriga inchada, porque pegava muita doença, porque comia muita coisa besteira, né? Não tinha saneamento básico, era bem triste o governo anterior ao Lula, tá? Mas o problema é que era comunista, né, gente? Não pode esquecer isso, né? Todos os problemas, ainda assim, é aquele governo que realmente deu um outro patamar ao Brasil. Mas, enfim. Eu não estou passando por problemas, não. Teve muitos problemas. Mas acho que as pessoas esquecem das coisas boas também, né? Beleza. Com o aumento da crise, obviamente, vai aumentar a pressão da população, vai aumentar a pressão dos meios de comunicação e dos jornais. E começa a estourar escândalos, né? Aí eu botei aqui a lista de vários escândalos. Eu vou dar ênfase a esse aqui, Delfim e aspas, tá? Depois vocês podem procurar os outros escândalos, porque aparentemente a galera que é pró-ditadura militar, né, fala que na época da ditadura militar não havia corrupção, não havia bandidagem, não havia nada, né? Muito pelo contrário, não havia por quê? Por quê? Que nem o governo Bolsonaro disse agora. Por quê? Porque não havia investigação, porque se você investiga, você morre, né? Esse caso Delfim Aspas, no caso, foi um escândalo que rolou, que o governo brasileiro emprestou dinheiro para o grupo Delfim Aspas. Delfim não é à toa, Delfim é por causa do Delfim Neto, né, ministro do governo militar. E esses empréstimos foram dados em garantia a imóveis do Delfim. Só que esses imóveis foram superfaturados. Então, o Delfim recebeu um empréstimo de 80 bilhões, dizendo que tinha 80 bilhões em imóveis. Só que ele não tinha 80 bilhões em imóveis. É óbvio que, né, sumiu o dinheiro, né? Então, vocês verem como que houve sim corrupção dentro do governo militar. E houve muita corrupção. Que teve de militar que enriqueceu, né? Porque militar, gente,
A patente mais alta vai ganhar um bom salário, seus, sei lá, 12, 15 mil, sei lá. Mas a patente mais alta, o militar não ganha tanto assim. O oficial vai ganhar um salário bom, tipo 4 mil, tal, etc. Mas não para ficar rico, né? É, é óbvio que conforme foram estourando essas, essas, esses escândalos, a população ia se revoltando, ia se manifestando, cada vez mais pressionando o governo. Só que o governo, aí aquela lenta gradual e segura, vai e interfere nessas manifestações, alegando a Lei de Segurança Nacional e prendendo várias pessoas durante as manifestações, beleza? Impedindo que elas vá para frente, né? Beleza, e como a gente está vendo até agora, a gente está vendo só os militares relativamente quietos em relação à reabertura, só reabrindo. Só que a gente esquece que dentro dos militares existe a linha dura, que não queria a reabertura, né? A linha dura ela não queria que reabrisse para os civis a política brasileira. Então a linha dura ela vai agir. Vai agir como? Fazendo atentados. Atentados a pessoas e a grupos, beleza? Aqui eu descrevi alguns atentados mais emblemáticos, né? Mas houveram vários, né? O primeiro deles, que a gente pode falar, é a atentado à sede da OAB, né? A Câmara Municipal do Rio, onde foram encontrados, explodiram bombas próximas aos dois, né? O outro caso é a queima de arquivo do Baumengate, né? Baumengate, né? Quem é esse cara? É um jornalista que escrevia por crônicas, né? A revista dele tinha relações de governo militar, fazia propaganda para o governo militar. E esse cara, ele tinha conhecimentos gerais sobre corrupções dentro da ditadura. Então, para evitar isso, para evitar que ele abrisse a boca, né, ele foi executado. Encontraram o corpo dele lá na Praia da Reserva, no Recreio, boiando no mar. Mas foi, obviamente, uma queima de arquivo, porque foi encontrado uma carta, depois ele deixou uma carta com um amigo, que já sabia que ele corria risco de vida, caso ele morresse, morrendo, a carta foi divulgada, né? Depois vocês podem procurar na internet aí. O caso, obviamente, ele vai ser arquivado, porque vai ser durante a ditadura militar, por falta de provas, né? Várias coisas foram assim, né? Mas, enfim. Mas o maior escândalo, né, o maior atentado que ocorreu foi o do Rio Centro, no dia 30 de abril de 1988. Eu deixei bem claro aqui, o atentado falho. Isso aqui é bem ridículo, né? O que acontece? No Rio Centro está tendo uma grande manifestação da esquerda, uma feira um encontro de movimentos de esquerda contrários à ditadura. Aí um grupo de militares, sargentos, etc., foram ao Rio Centro levar uma bomba para explodir ali dentro, né? Para fazer um atentado terrorista de fato. Só que a bomba explodiu antes. Explodiu no colo de um dos militares dentro do carro deles. Então acabou não pegando ninguém. E depois só foi descoberto isso, né? Os militares negaram, é óbvio, mas só foi descoberto porque dentro do Rio Centro também tinha uma outra bomba já colocada que acabou não explodindo, mas eles encontraram lá no Rio Centro. Os militares, obviamente, negaram toda a relação com isso. E mais do que isso, os militares não faziam nada em relação a esses atentados. Isso tudo fez com que houvesse um medo de que a ditadura voltasse atrás da reabertura, porque os militares que eu digo, os militares do governo, né, não demonstravam ir contra essa galera da linha dura, né? E para piorar, o general Golbery do Couto, né, que é o general responsável pela reabertura, pelo processo de redemocratização, ele acaba se demitindo por causa dos desgastes gerados por causa da linha dura, dessas explosões, etc., desses atentados terroristas, dessa queima de arquivos, etc., e, consequentemente, isso temia mais ainda para a população no geral que a ditadura militar voltasse com toda a força. Beleza? Só que, né, em 1982, a eleição para governadores, que é a eleição direta,
mostrou para os militares que a ditadura militar acabou de fato. Por quê? Foi eleito uma cambada de pessoas contrárias à ditadura, beleza? Aqui no Rio de Janeiro, por exemplo, o cara um dos caras mais odiados pela ditadura foi eleito como governador da Guanabara, né? O Leonel Brizola. Leonel Brizola, que é um cara bem ligado à esquerda mesmo, esquerda raiz, beleza? Beleza. Consequentemente, com os governadores sendo eleitos, em 83 começa uma manifestação pelas diretas já. O que é a manifestação de diretas já? Era pedindo para que a eleição para presidente, já em 85, fosse direto, em vez de voto indireto, como a Constituição previa, né? Como os militares previam, né? Com essas manifestações, o PMDB, um deputado do PMDB chamado Dante de Oliveira, que vai dar nome à emenda constitucional, que é a emenda constitucional Dante de Oliveira, que previa as eleições para 85. O Dante de Oliveira lança essa emenda constitucional para ser votada. A população abraça, tem vários vídeos, fotos, etc., das manifestações. Foram mais de 1 milhão de pessoas aqui no Rio de Janeiro e São Paulo pedindo para que a emenda Dante de Oliveira passasse no Congresso para que no ano seguinte fosse feitas as eleições diretas. Só que, apesar disso tudo, o Congresso cagou, e que era a maioria da Arena, né, não mais da Arena, do PDS agora, né, mas era a maioria dos militares, e, consequentemente, a emenda Dante de Oliveira caduca por falta de quórum. Faltou 24 pessoas, foram 24 deputados para votar a possível eleição, beleza? Direta em 85. Só que o PMDB, aproveitando a situação para não deixar esfriar essas manifestações, e aproveitando que o PDS estava dividido na candidatura de duas pessoas, duas pessoas sendo lançadas pelo PDS para a candidatura, né, para presidente de 85, o PMDB ele faz uma aliança botando o Tancredo Neves com o José Sarney. O José Sarney é ex-presidente do PDS. Sim, gente, José Sarney é o mesmo Sarney que estava no Congresso até recentemente, tá? Só por questão de curiosidade. E sim, Tancredo Neves é avô de Aécio Neves. Olha que curioso, né? Olha que situação triste para o Tancredo, né? Ter o Aécio como neto, né? Mas, enfim. Então, acontece. O PDS, ele dividido, quem ganha a vitória na convenção para se candidatar a presidente é o Maluf, e sim, gente, Maluf é o Maluf de São Paulo, que até uns tempos atrás foi governador, prefeito, algo assim de São Paulo. O Maluf, então, é cria dos militares, ele é cria do PDS, Maluf é do PDS, e o Sarney, o José Sarney, é cria do PDS também, olha só. O José Sarney só vai sair do PDS porque ele queria uma outra pessoa para a candidatura do PDS para presidente. Aí ele sai do PDS, ele faz uma aliança, né, ele cria o PFL, né, que é o partido dissidente do PDS, e essa aliança entre PMDB e PFL vai lançar a chapa Tancredo Neves e José Sarney. Mais uma vez, José Sarney, ex-PDS, ou seja, ex-filhotes da ditadura, né? Esqueci quem falou isso. Ai, gente, eu preciso lembrar. Calma aí, só um minuto. Brizola falou isso. Eu sabia que era Brizola, só que eu não queria falar besteira. Para não falar besteira. O Brizola, ele lança essa quando ele vai disputar as eleições com o Maluf, né? Ele chama o Maluf de filhote da ditadura. E era de fato, né? Assim como o José Sarney é filhote da ditadura. Mas, enfim, aí nas eleições indiretas ocorridas em 15 de janeiro de 1985, da chapa Tancredo Sarney sai eleita pelo colégio eleitoral, né? Sai eleita
Obviamente, como vocês sabem o que vai acontecer, o Tancredo Neves vai morrer, né? Vai morrer assim. Eu acho que ele foi morto, né? Porque muito curioso um filhote da ditadura como o Sarney assumir, né? Mas enfim, o Tancredo Neves vai morrer e o Sarney que vai assumir, né? Só achar uma foto aqui para mostrar para vocês. Deixa eu ver se eu acho aqui rapidinho. Ah, tem uma foto muito legal que aparece o Tancredo, o Sarney e o Aécio, tudo junto. Vai ser difícil de achar. Ah, achei. Deixa eu compartilhar aqui. Cadê? Cadê que eu quero compartilhar isso aqui? Olha que curioso, né? Tancredo Neves, aqui, José Sarney, com a mesma cara, inclusive, até hoje, né? O Imortal, Sarney, o Imortal. E aqui do lado, o seu avô, o seu neto, desculpa, o Aécio Neves. Curioso, não?